Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus por nós separarmos este momento para estudarmos a Palavra de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu coração neste momento. Que Ele possa dar o devido conhecimento e sabedoria, que todos tenham em um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Constelação. E hoje, sábado 25 de julho de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título Tudo para a Glória de Deus, que é esta lição aqui, meus amigos. A lição número 5, Tudo para a Glória de Deus. E a lição que inicia-se hoje, e que nós estudaremos durante toda essa semana, ela destaca da importância de tudo na nossa vida, de nós darmos glória ao Senhor, dar honra e dar glória a Deus por tudo que nós temos. E a lição 5 de hoje, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 10, Jó capítulo 29, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 15, Apocalipse capítulo 2, Marcos capítulos 10 e 12, 1 Coríntios capítulo 9, Atos capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 10, Mateus capítulo 6, Levíticos capítulo 19 e Isaías capítulo 42. E na abertura dessa lição 5, nós observamos uma figura, um desenho, que ele representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. E já aqui no lado esquerdo, nós vemos ali um grupo ali de pessoas que eles estão assim estudando a Bíblia aqui, né? Tá vendo? Estão estudando a Bíblia. Mas estão assim lendo como se estivesse lendo um livro comum, sem entender nada, né? E já do outro lado aqui, nós vemos um outro grupo, né? Com uma mulher à frente ali, com uma Bíblia nas suas mãos, pode observar ali, que antes eles fazem orações, buscando a presença do Espírito Santo para que dê sabedoria e entendimento para eles, e eles ficam com os corações alegres, né? Tá vendo aí, um coração bem alegre, né? Ou seja, com a mente alegre, porque eles conseguem entender as Sagradas Escrituras e eles conseguem entender o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós vemos ali várias cruzes ali, que é o único meio de salvação por sua graça, e eles entenderam isso, que realmente Jesus, ele é o único meio de salvação para a humanidade. E a lição de hoje, Tudo para a Glória de Deus, que nós estudaremos durante essa semana, ela fala justamente um dos pontos importantes disso, né? E o apóstolo Paulo, ele via a imoralidade e a idolatria que estava acontecendo ali em Corinto como um pecado assim bastante sério, que ele se opunha verdadeiramente à importância da adoração a Deus. E a questão da adoração ao Senhor é um ponto central da nossa fé, para resolver os dilemas que nós temos na nossa vida, pois qualquer coisa que nós fazemos, né, nós devemos manter o nosso corpo, a nossa mente em harmonia com o Criador. E em que tudo que nós fazemos, podemos estudar, trabalhar,
dentro do nosso cotidiano, da nossa vida, nós devemos dar glória a Deus. E pensando nisto, o coordenador da lição da escola sabatina desse trimestre, chamado de Adenilton Tavares de Aguiar, ele colocou na lição de hoje o seguinte verso para memorizar, para a nossa reflexão, que o verso nos diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está lá no livro do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E aqui nesse texto do apóstolo Paulo, é um alerta que ele faz para todos nós, porque isto é um pilar do conceito cristão de mordomia e saúde integral do ser humano, que ele deve realmente compreender isso. E o verso nos ensina que as escolhas que nós fazemos todos os dias, seja o que for, da forma física, às vezes emocional, qualquer forma, como por exemplo o que nós comemos, o que nós bebemos, eles impactam totalmente na nossa espiritualidade e devem refletir os princípios divinos e para que nós possamos observar os estatutos e mandamentos de Deus. E o princípio central, que é o corpo nosso, que ele é o templo do Espírito Santo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, que inclui uma higiene, uma nutrição, um testemunho, os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo e uma consagração total que nós devemos fazer ao Senhor, onde nós devemos reconhecer tudo que Deus dá, e a nossa vida, os dons, os talentos que Deus dá, e o nosso corpo vem de Deus, e nós devemos saber administrar com retidão, com respeito, com honestidade, e principalmente se afastar da imoralidade, do pecado que compromete tudo que está na nossa vida. Deus não omitiu os pecados do seu povo, mas deixou ele registrado essa experiência dentro da Sagrada Escritura, para que nós possamos refletir, hoje, através da igreja, através pessoalmente, nós devemos refletir esse erro que o povo cometeu, para que nós não venhamos cometer. E Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13, que Deus é fiel. E Ele não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. E assim, o que basta nós termos esforços e observância e o nosso comprometimento e relacionamento com Ele, para que nós venhamos errar, para que não caímos em erro. O apóstolo Paulo comenta em seus livros sobre esse assunto, ali em 1 Coríntios capítulos 5 até 10, onde ele conclui uma discussão sobre sexualidade, e o uso correto do nosso corpo, e ele introduz com respostas assim, bastante firmes, inclusive ali no capítulo especial ali de 1 Coríntios 7, versículo 1, onde ele menciona isso. E já passando assim dos primeiros capítulos, já entrando nesse 1 Coríntios 7, nos mostra que a imoralidade sexual é um problema seríssimo, que também aparece nos capítulos 5 e 7, assim como a idolatria também, em 1 Coríntios 8, 10, que são temas bem relacionados um com o outro. E aparecem juntos também, com bastante frequência mencionados, no Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 20 e 29, e capítulo 21, versículo 25, também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, em Efésios, capítulo 5, versículo 5, e também Colossenses 3, 5, e também Apocalipse 21, 8, que fala sobre esses assuntos de imoralidade. E nessa semana nós nos aprofundaremos nessa lição 5,
que ela tem como título, né, Tudo para a Glória de Deus, onde nós discutiremos e analisaremos sobre alguns temas que refletem na nossa caminhada de fé e que esses problemas podem atrapalhar essa caminhada, até nos tirar do caminho de Deus. Nós falaremos com detalhes desses temas importantes, como, por exemplo, aprender com o que ocorreu no passado com o povo de Israel, onde ele foi alertado para fugir da idolatria. Mas Paulo lembra dos fracassos de Israel que eles cometeram no deserto, e lembra também na igreja de Corinto o que estava ocorrendo sobre esse problema da idolatria, né? E outro ponto que nós vamos ver também, como os crentes devem usar de suas liberdades com sabedoria para que realmente não caiam em cilhadas do inimigo e que possa prosseguir nesse caminho ao lado do Senhor. E o terceiro ponto vai nos mencionar de como nós podemos viver para a glória de Deus, onde nós faremos assim com bastante detalhes em estudos para nosso aprendizado, para nosso crescimento espiritual. Que você possa realmente participar essa semana desse assunto, tudo para a glória de Deus, que ele é realmente importante para nós, para a nossa salvação, aquilo que agrada ao Senhor. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.